Boa noite, pessoal. 8 horas em ponto, estamos aqui na nossa live. Tudo bem com vocês? Como é que foi o domingo hoje? Tudo certo? Vamos esperar algumas pessoas entrarem. Hoje vamos ter um papo bem legal com a Abidjan Rosa. Vamos usufruir bastante ela, extrair bastante conteúdo dela. A Ike Social já está aí, que nós vamos falar sobre esse projeto. Oi, Thaís, Graziele, boa noite. Oi, Ronan Roberto, boa noite. Oi, mames. Boa noite. Vamos esperar mais gente chegar. Fala aí, eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo agora, Ronan? Não tá saindo volume. Não tá saindo volume? Mãe, tá me escutando? Eu não tô te escutando. Tu não tá me escutando? Voltar. Peraí. Não diz que eu não vou escutar. Eu tô te escutando, não sei se eu tô no meu celular. Pera aí. Vou sair. Sai e volta de novo. Oi, Chay. Oi, Liz. Oi, João Pedro, tudo bem? Oi, Vinícius. Oi, Rainha. Tá sem som? Por que tá sem som, gente? Ah, será que agora deu? Deu? Agora melhorou? Vocês estão me escutando agora? Não, tá com som agora. Agora tá com som? Tá. João Pedro, tu vai fazer uma make em mim ainda, hein? Vamos fazer uma live tu fazendo uma make em mim. Quero arrasar. Ah, mas se não escutar o Ronan, as crianças, papagaio, periquito no fundo, minha filha, não é aqui em casa, né? Ô, João, deixa eu pôr meus cílios novamente pra gente fazer uma make babado, hã? Fazer uma live com uma make. Cara, eu vou amar. Crianças, desçam, por favor. Gente, eu já vou começar a live, porque hoje a nossa convidada tem que sair um pouquinho antes. Então nós vamos extrair o que a gente puder dela, tá?
O que vocês quiserem perguntar, vão ali na caixinha de perguntas e perguntem que ela vai responder, tá? Gente, estamos alçando lugares mais longes, né? E nós vamos entrevistar a Abidjan Rosa, tá? Ela é lá de Salvador. Gente, eu fiquei tão emocionada quando ela aceitou meu convite, porque, tipo, eu não me resumi só a esse mundinho aqui, entendeu? Então, eu não vou nem me estender muito, tá? Eu já vou chamar ela, para ela já começar a contar da vida dela um pouco, né? O porquê que... Oi, Silvia! o porquê que ela escolheu essa profissão, tudo mais. Eu já vou chamar ela pra gente começar a bater aquele papo gostoso, tá bom? Quem quiser fazer pergunta, não esqueçam, e se inscrevam no meu canal, hein, gente? Não tô maluca na minha tese. Ativem os sininhos, porque lá sempre vai ter as notificações. Oi, Cibele, tudo bem, meu amor? Vamos lá, vamos chamar a Abidjan. Ai, não é aqui. Obrigada, Silvia. Ô, mãe, coloca nick social, IC social, como é que é, Abidjan? Oficial, deixa eu escrever aqui. Ah, isso, é que a mãe é que tá lá fixando, e aí ela não conseguiu, ela só colocou teu nome, aí eu quero que ela coloque tudo. Pronto, coloquei o arroba aqui. Colocou? Para vocês, Então. Coloquei. Boa noite a todos e todas, boa noite. Querida, linda, muito obrigada, tá, por aceitar esse convite. Eu tô legal aqui pra ti, tu tá me vendo? Estou sim, perfeitamente. Então, o som está ok? Tá conseguindo tudo me certo ouvir? aqui. Uhum. Ótimo. Abidjan, assim, eu falei pra ti que eu não gosto de roteiro, que é uma coisa, que é um bate-papo, né? Vamos dizer que meio informal. E eu acho que assim é mais legal, né? Sim. E como tu, assim, eu quero extrair tudo de ti, porque tu tem pouco tempo, a gente tem pouco tempo junto, né? Então, deixa eu conversar contigo. Abidjan, conta um pouquinho de ti para nós, assim, desde a escolha do teu nome, tudo. Da onde tu é, tua idade. Ótimo, amei. Então, reforçando, boa noite, obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui, tá? Meu nome é Abidjan Rosa. A história do meu nome é bem interessante, porque meu nome é a antiga capital da Costa do Marfim, né? Meu pai, ele faleceu ano passado, mas ele tem uma história de militância assim, muito, muito forte. E quando eu nasci, né, na década de 80, ele estava nesse momento aí de efervescência do movimento negro. E foi quando eu nasci, e aí ele decidiu colocar o meu nome de Abidjan, né? E assim, esse nome para mim é um nome que tem assim muito significado, né? É ancestral, e é por isso que eu me chamo Abidjan, né? Então, eu sou casada, sou de Salvador, Bahia, não tenho filhos ainda, sou assistente social, sou CEO da IKEA Social, né, que é uma empresa de consultoria, capacitação, prestação de serviços em serviço social, que eu vou chegar lá ainda. Então, eu me formei, né, graduei em 2015 em serviço social, né, assim, não foi a minha primeira opção, na verdade, anterior a isso, eu comecei a fazer história, e no último período, eu acabei indo para o norte do país, né, e passei aí 2 anos no norte do país, no Amazonas, entre Amazonas e Roraima. E aí, quando eu retornei, né, para Salvador, eu queria fazer psicologia. E aí, nessas oportunidades, eu consegui adentrar no curso de serviço social. E aí, quando eu
tive acesso, né, e contato com o serviço social, eu sabia, a partir dali, que eu tinha encontrado a minha profissão. E eu até brincava, enquanto eu estava na faculdade, que eu não tinha feito uma graduação para ter um diploma, e sim para ser assistente social. E isso se reforçou assim, comigo até então, né? Então eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser assistente social, né? E aí eu falo em primeiro grau, né? Hoje empresária, mas assistente social, eu gosto muito de demarcar esse lugar, né? E aí, assim, eu formei em 2015 e em 2016 eu passei no concurso público. E aí, de ter aí passado nesse concurso e de ter sido, e a nomeação, passaram-se aí 2 anos. E aí, nesse período de 2 anos, eu fiquei encaminhando currículo, né, entrando em contato com instituições e, de fato, não consegui adentrar. Foi um período que eu fiquei desesperançosa, foi um período que eu achei que, de fato, será que eu escolhi a profissão certa e não tenho oportunidade, aquela coisa toda. E aí, em 2018, eu fui nomeada, né, no concurso público, então passei a ser servidora municipal, atuante no NASF, e logo após passei a coordenação do núcleo, né? Só que aí, nesse período, eu conheci a viabilidade do trabalho autônomo. E nisso, primeiro foi um choque para mim, e foi um misto de esperança e raiva ao mesmo tempo, porque eu fiquei muito revoltada. Porque assim, eu sempre fui aquela aluna muito aplicada, aquela aluna das melhores notas da sala, reconhecida na faculdade, então eu não aceitava desconhecer uma possibilidade de atuar como assistente social de forma individual. Então, quando eu tive acesso a essa informação, eu decidi que a partir daquele momento eu levaria essa informação para o maior número de profissionais possíveis. Então foi por isso que a IKEA Social surgiu. Na verdade, a IKEA Social surgiu para prestar serviço, porque quando eu tive acesso eu quis, né, poder fazer isso individualmente, mesmo sendo servidora, porque às vezes algumas pessoas acham que você tem que escolher entre uma coisa e outra, mas não necessariamente. E aí fiquei, né, como servidora pública e tocando a IKEA Social, né? E nesse processo eu acabei conhecendo muitas profissionais, assistentes sociais, recebendo muitos depoimentos, muitas histórias, profissionais que não faziam ideia da viabilidade do trabalho. Só para você ter uma ideia, a gente tem uma tabela de precificação da nossa hora técnica para quem não trabalha com vínculos empregatícios, que essa tabela tem 20 anos e tem profissionais que até hoje não a conhecem. Só para que você tenha realmente uma ideia. E aí, assim, quando eu vi essa demanda de profissionais, inclusive a gente acabou mudando um pouco mais do direcionamento da prestação de serviço e focando um pouco mais na instrumentalização e nesse desmistificar realmente, né, o que é o serviço social, porque socialmente falando, as pessoas entendem o serviço social apenas a partir de alguns serviços que a gente faz, né? Então a pessoa associa muito a concessão dos benefícios eventuais, né, que é a cesta básica, que é aquele trabalho no CRAS, ou no trabalho nos hospitais. Então, deu um pepino, chama assistente social. Só que a nossa atuação profissional, ela não se resume, não se restringe a isso, né? A gente trabalha numa perspectiva de viabilizar direitos. Direitos esses que já estão, né, normatizados, já tem norma, já tem uma lei dizendo. Então, o assistente social vai ser aquele profissional que vai fazer a ponte, né, que vai levar esse usuário ao entendimento e naquele momento vai viabilizar, né, encontrar meios de fazer com que esse direito ele seja efetivado. Então, onde há relações sociais, cabe a atuação do assistente social, da assistente social, então empresas, organizações, então onde tem pessoas nesse espaço trabalhando, tem, então cabe a atuação, porque nós vamos atuar diretamente nessas relações sociais, né? Então, quando eu comecei a perceber essa demanda por assistentes sociais, instrumentalização, pessoas querendo conhecer, e o quanto meu olho brilhava
por fazer esse trabalho, eu entendi que eu tinha encontrado meu propósito. E aí, em setembro do ano passado, eu pedi exoneração do concurso para me dedicar exclusivamente a esse trabalho, né? Então, hoje, a gente, além da prestação de serviço, porque a gente continua prestando serviço, mas, assim, não é o nosso foco principal agora, por conta da demanda, mas a gente ainda presta serviço como assistente social autônomo, agora na condição de empresa mesmo, e instrumentalizando assistentes sociais, né? Tanto para a questão da utilização dos instrumentos técnicos, né? O curso de instrumentos técnicos em serviço social na prática, porque também esse curso veio por conta de uma dor minha, quando eu adentrei ao serviço público e cadê fazer? Como é que faz? Eu sei a teoria, Sim. mas como é que faz a prática? E como eu não encontrei nenhum passo a passo, nenhum método que me auxiliasse, eu decidi criar, né, para auxiliar assistentes sociais que, porventura, se sentissem seguras nesse processo. Eu tenho uma consultoria também, né, que eu presto para assistentes sociais que não sabem, mas como vai iniciar o trabalho autônomo, né, já que tem tantas possibilidades, qual é que vai se encaixar melhor no meu perfil, enfim. E Sim. também um método que é uma comunidade de assistentes sociais, mulheres assistentes sociais, uma comunidade fechada, onde a gente faz um trabalho aí durante um ano com essas profissionais, né, de acompanhamento, de mentoria, de aulas, enfim. Então, Nossa. a gente tem essas três serviços, assim, né, principais. E a gente tem realizado esse trabalho pensando voltado, na verdade, para o empoderamento, né, dessas assistentes sociais, porque pela nossa atuação percebemos que muitas vezes essa trava ela se dá muito mais pela questão de se sentir, né, impotente, de uma autoestima que está rebaixada no que diz respeito ao profissional, sim, do que necessariamente a questão técnica efetiva. Então, a gente tem dado um enfoque de fazer com que essas mulheres elas se sintam empoderadas, né? Embora esse termo ele esteja muito em alta, né, em voga, na moda, mas o que é empoderamento? É fazer com que você sinta o poder. Aquele poder que de fato você tem, mas você não está conseguindo perceber esse poder. Então, é o empoderamento. Então, quando essa profissional ela se vê empoderada, ela se vê capaz, ela consegue, sim, buscar realmente os meios de ser a protagonista da sua própria história e carreira, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. Gente, estou batendo palmas para a Abidjan, porque ela assim, ó, sinceramente, se eu tivesse pergunta para fazer, eu não faria, porque ela explicou tudo, assim, sem sombras de dúvida, pelo menos eu entendi. Porque, tipo assim, ó, o que a gente tem em mente, né? Uhum. Que a assistente social tem que fazer concurso, né? Sim. Tem que ser comportada, porque é muito difícil uma empresa privada chamar para trabalhar, ou então não pelas pessoas, como tu diz, que já tem 20 anos a tabela de preços e as pessoas não sabem que existe essa profissão no ramo autônomo. Sim. Que tem que ser, que ela se sente mais segura, ou que só existe mesmo a coisa privada, né, as empresas, ou então concurso público. Né? Exato. A Ronielle colocou aqui, poderia me encaminhar a tabela? Ronielle, entra no @ICSocialOficial, que lá a Abidjan, ela te responde. Pode ser? Porque é mais fácil. Pode me mandar no direct que eu encaminho, tá? Se você clicar aqui em cima da live, ao lado do ao vivo, você clicando, você consegue já seguir o meu perfil. Seguindo lá, gente, aí você já manda para mim um oi, que eu encaminho, tá? Inclusive, eu tenho um post trazendo essas informações, eu posso encaminhar para você, tudo bem? Pode me dar um oi, tranquilo, que eu te respondo, tá? Gente, ela é super acessível. A primeira vez que eu fui falar com ela, eu pensei, não vai me responder, né? Poxa,
lá da Bahia, lá de Salvador, vai me responder mesmo. Gente, no mesmo momento, ela me respondeu. Foi a mais acessível, a mais querida, foi, olha, para marcar uma live com ela, que, gente, ela é muito requisitada, tá? Ela é muito requisitada. Todo dia eu acho que essa mulher tem live, né, Abidjan? A gente veio de uma semana aí de lives, realmente. Pelo menos semana passada eu estava toda em live. A Rafaela Oliveira falou que o TCC dela é sobre isso, sobre a parte do serviço social não registrado, né? Sim, não registrado. Na verdade, e eu queria aqui fazer uma pontuação que eu acho muito interessante. Há uma construção social, né, e aí eu falo a nível de sociedade, de entender que o concurso público, a estabilidade é a melhor coisa que existe. Né? Todas as pessoas tenho certeza que já ouviram dizer, olha, estude, passe no concurso, tal, ou então tenha carteira assinada, porque isso é sinônimo de estabilidade. Você pode ganhar até um salário mínimo, mas que seja certo, né? Então, assim, na verdade, essa é uma construção que é social, e por isso que eu sempre falo que a gente precisa refletir sobre o que de fato precisa ser feito, ou você está naquele caminho porque é algo que você entendeu, refletiu que é aquilo mesmo, que se encaixa no seu perfil, ou porque é uma construção social, ou porque é um senso comum. Então, eu sempre gosto de trazer essa reflexão. Com isso, eu não levanto a bandeira do trabalho autônomo como se fosse a melhor coisa do mundo. Né? Dentro de todas as vinculações, você vai ter dificuldades. Né? Porque empreender, principalmente aqui no nosso país, não é fácil. No entanto, o que eu acho extremamente incorreto é você não dar às pessoas a possibilidade de escolha. Porque a partir do momento que você diz, olha, para você só tem o concurso, para você só tem o vínculo, né, de carteira assinada, muitas vezes, no que diz respeito à própria subjetividade do sujeito, ele não é daquele perfil. Como eu, por exemplo, eu estava num vínculo público que muitas pessoas dizem, é a cereja do bolo. Mas para mim, né, essa questão da inovação, de você ter o domínio sobre a sua própria carreira, fazer as coisas a partir da sua liberdade, isso me move muito mais do que a estabilidade. Isso está no meu subjetivo. Então, eu não posso pegar tudo isso e colocar numa caixinha. Né? Então, e guardar. Né? Exatamente. As pessoas precisam ter o direito a escolher. Então, você coloca diante delas as possibilidades, né? Olha, você tem aqui a vinculação carteira assinada, você tem o concurso público e você tem o trabalho autônomo. Qual dessas vinculações tem mais a ver com a sua especificidade? Esse é o X da questão. E aí uma outra coisa que a gente precisa falar é a diferença entre vínculo e colocação no mercado e ser assistente social. Quando a gente fala estatutário, seletista, carteira assinada e autônomo, é a forma como você está colocado no mercado. E sendo assistente social, você pode estar em qualquer dessas vinculações. Então, a gente faz uma confusão muito grande, né? Não tem a questão de ser regulamentado ou não. Então, o que é que o artigo 1º da nossa lei que regulamenta a profissão vai dizer? É livre o exercício do serviço social em todo o território nacional. Quem pode exercê-lo? Aí o artigo 2º vai trazer as condições para ser assistente social. E na condição de assistente social, você pode estar vinculada de qualquer forma, inclusive como autônomo. Então, assim, tudo que cabe a um profissional, no que a gente chama de espaços socioocupacionais, que são os locais que a gente está, geralmente são as instituições, o assistente social, o autônomo pode fazer. Então, tem algumas coisas que assistentes sociais acham que não pode fazer, como, por exemplo, atender o usuário, assim, é um termo técnico, mas diz respeito ao outro, né? Aquela pessoa que a gente vai atender. Como é que eu posso... eu só posso fazer isso se eu estiver vinculado a algum lugar? Não, você pode fazer individualmente. Por quê? Porque é uma competência profissional. E sendo assistente social, você pode fazer tudo o que compete ao assistente social, independente do vínculo que você esteja. Então, essa é uma confusãozinha que eu percebo, né, que muitos profissionais fazem. E também entendo que é uma questão histórica, porque historicamente o nosso principal empregador sempre foi o Estado.
Então, a gente trouxe aí, né, essa perpetuação, né, dessa situação. No entanto, a gente está vivendo uma mudança na estrutura social e trabalhista. Então, assim, a forma como as relações trabalhistas se davam antes não está igual hoje. Um grande exemplo é o próprio Estado, que ao invés de contratar via concurso público, né, estatutário, está fazendo contratações via licitações. Então, até o nosso principal empregador, ele está fazendo contratações com autônomos ou empresas. Então, a gente precisa entender que há uma mudança nessa estrutura para que a gente possa se adaptar, né? Então, assim, há muitas possibilidades para a atuação profissional. Inclusive, eu tenho dito, né, que por mais que haja, e eu tenho percebido um pessimismo aí na categoria profissional, o assistente social, a assistente social é o profissional do século. Desse, né, de agora e do depois. Por quê? Se a gente for parar, né, para ver o que é que tem se colocado aí socialmente, é uma luta por equidade, é uma luta aí pela eliminação de todas as formas de preconceito, né, de você pensar a sustentabilidade. E aí a sustentabilidade, que é esse pilar social, econômico, enfim. Quem é o profissional que tecnicamente é preparado para pensar essas propostas? É o assistente social. Só que aí tem um porém. Hoje, a requisição, o que está sendo pedido é aquele profissional que propõe. É aquele profissional que está à frente das pautas. Não aquele profissional, né, embora vai existir ainda essa demanda, mas não necessariamente aquele profissional que está na ponta fazendo a prática pela prática. Então, como está vindo essa mudança, muitos profissionais acabam não percebendo, né, que precisa realmente repensar a forma que tem pensado e feito, né, o trabalho. Sim. Ô, Abidjan, tem a Márcia Psyu, ela perguntou aqui, ó. Abidjan, esclarece uma questão, por favor. Em que momento optamos pela consultoria e o método? Pois tenho em mente o que quero fazer, mas ainda com dúvidas. Pronto. A consultoria, na verdade, ela vai ser... a consultoria é o conselho técnico, né? Na consultoria, a gente faz o quê? A gente estrutura, né, a partir do próprio profissional, possibilidades para ele atuar, qual o campo, os serviços, como ele vai fazer a prospecção e a presença digital. A gente faz todo um esqueletozinho, concede ao profissional por 2 encontros. A principal diferença do método é que o método ele tem uma continuidade. A consultoria vai ser aqueles 2 conselhos, né, técnicos, um primeiro conselho de estruturação, depois o outro avaliativo, e o profissional não vai ter mais outros contatos. Então, a consultoria, muitas vezes, ela vai na direção daquele profissional que já tem mais ou menos o que quer fazer, está, né, ainda não conseguiu, como é que eu posso dizer, sistematizar o negócio dele, como ele quer. Só que não é um profissional que demande tanto acompanhamento. É um profissional que, se você dá a direção a ele, ele vai lá e faz. Então, a consultoria é mais direcionada para esse profissional. Já o método, ele é mais completo porque ele vai trabalhar em 4 pilares. Porque no método a gente tem acompanhamento, a gente tem um grupo exclusivo com profissionais, mas é um grupo fechado e limitado, porque como a gente dá uma atenção, a gente não pode ter muitas pessoas nesse grupo, né? Então, é um ano de acompanhamento, ajuda mútua, empoderamento, acompanhamento, uma assistente social auxiliando outra. A gente tem mais de 50 aulas em uma plataforma que esse profissional ele vai poder estar assistindo. E a gente tem mentoria semanal. Então, eu tenho um encontro com ele semanalmente por 2 meses. Então, assim, o método ele é muito mais completo porque ele vai trabalhar a questão técnica, mas ele vai trabalhar também alguns aspectos do subjetivo e aspectos também daquele empurrão, né? Porque a gente está acompanhando todos os dias, né? E às vezes a gente sabe que no empreendedorismo você acorda um dia se sentindo a Mulher Maravilha, no outro dia você já acha que é a pessoa mais incapaz do mundo, e é nesse momento que o grupo lá, a comunidade está lá girando, e eu tenho visto isso, e isso tem me deixado muito alegre, assim, muito feliz, porque eu tenho visto mulheres
né, se juntando para ajudar umas às outras, a fortalecer Sim. umas às outras. Aí aquela assistente social faz um post e aí coloca no grupo, o pessoal avalia, vai lá, curte, comenta. Então, assim, de fato, o método é uma comunidade. Para além de toda a questão técnica que a gente passa, para além, né, da questão da mentoria que a gente tem durante 2 meses, é essa comunidade de fortalecimento, de empoderamento. Né? E eu tenho visto os comentários das meninas que estão no método, agora justamente isso. Eu falo, meu Deus, eu não imaginava que isso fosse tão potente para mim. Porque quando eu penso em desistir, as meninas estão aqui no grupo e dizendo, vai dar certo, você consegue, é isso mesmo, eu passei por experiência tal e agora eu já estou nesse lugar e você vai conseguir, se eu conseguir. Então, é esse fortalecimento que eu digo para elas, assim, vocês estão, assim, num lugar muito bacana, porque quando eu comecei, eu praticamente era sozinha falando do tema, e eu tinha escolhido um tema que é trabalho autônomo, que sempre foi um tema polêmico na categoria, né? Então eu meio que me sentia realmente sozinha, escolhi algo que talvez alguém pudesse olhar para mim e dissesse, você é maluca, você vai falar de trabalho autônomo, sendo que ninguém quer trabalhar como autônomo, enfim. Mas fui e não tive essa carga de empoderamento, né, que hoje as meninas que estão no método, por exemplo, e aí eu falo porque elas mesmas fazem esse movimento, estão tendo. E assim, quem está chegando agora e compreendendo, por exemplo, essa inserção digital, né, o quanto as redes sociais têm potencializado o trabalho, estão bebendo água limpa, né, e daqui a alguns anos vão ser vistas aí como precursoras, né, desse movimento. Verdade. Então, a principal diferença entre o método e a consultoria é essa, é porque o método ele tem mais uma noção de continuidade, de acompanhamento, né, e essa assistente social acaba não se sentindo só no momento de colocar em prática, né, o seu negócio. A Rafaela Oliveira perguntou assim, ó, qual o teu ponto de vista sobre a atuação do assistente social nas unidades de pronto atendimento, no caso, as UPAs, né? E tu acha importante, tu acha por ser emergência, no momento da atuação profissional, acaba não seguindo o projeto ético? Não, pelo contrário, né? O assistente social ele vai estar nesses espaços nessa intenção de viabilizar direitos, né? E aí a maioria desses usuários, né, que estão ali no serviço, eles não têm realmente informação, né, para direcionamento, o que é que eu preciso fazer a partir de agora. E o profissional, né, a assistente social, é que vai ser essa ponte, né, vai ser essa intermediação. Eu sempre gosto de fazer essa analogia, né? A assistente social é como se fosse uma ponte. Existe um direito que já é norma, já está lá, né, normatizado, e existe esse usuário, essa pessoa, né, que faz uso aí do serviço. O assistente social é essa ponte que vai fazer o encaminhamento entre essa pessoa até o direito. Isso não significa dizer que ele vai efetivar, porque não cabe ao assistente social a efetivação do direito, e sim ao Estado. Mas a gente vai buscar a viabilização, levar ele ao encontro desse direito. Então, é extremamente importante, sobretudo nessa conjuntura de emergência, né? A presença do serviço social, não só nesse aspecto, mas no aspecto do acolhimento, né? O acolhimento dessa pessoa e das suas famílias, da orientação, né? Do trabalho que pode ser realizado a partir de todos os instrumentos técnicos do serviço social. Então, assim, é de extrema importância. E aí eu volto àquela minha fala, né, do início, onde há relações sociais, onde a pessoa ser vivente aí, ser humano, a demanda pela atuação profissional da assistente social, porque as nossas relações, elas são sociais. Todas as nossas atitudes do cotidiano, elas são determinadas por uma estrutura social. E quem é o profissional capacitado para pensar essa estrutura? É o assistente social. Então, quando ele for fazer uma intervenção, ele vai fazer uma intervenção com base na técnica.
Então, por isso que eu sempre falo, às vezes as pessoas falam assim, não tem espaço para a atuação do serviço social, as pessoas não sabem o meu papel. Mas, muitas vezes, essa culpa também a gente precisa puxar para nós, porque se nós, enquanto profissionais, não soubermos qual é o nosso papel, né, e qual é aí realmente não falo diferença, mas a intervenção, o poder da nossa intervenção, né, eu acredito que muitos espaços, eles vão ser abertos a partir desse nosso se mostrar, né, e fazer o outro entender por que não é qualquer pessoa que pode fazer o que o assistente social faz ou a assistente social faz. Porque houve um estudo, a nossa profissão é uma profissão científica. Nós lançamos mão da ciência, da técnica, as ciências sociais e humanas para realizar a nossa intervenção. A gente não faz eu acho que essa pessoa precisa de tal coisa, então eu vou fazer essa intervenção. Não. Toda a nossa leitura, ela é técnica. Toda a nossa leitura tem uma base científica. Por isso que é o assistente social que deve fazer determinadas coisas. Então, às vezes, por fazer apenas a associação, serviço assistente social é aquela que lida com a pobreza, que aí é outro senso comum que a gente precisa quebrar, tá? O serviço social, ele é uma profissão que lida com vulnerabilidades também. E vulnerabilidade não é apenas a pobreza. Eu acredito, e aí a própria literatura do serviço social vai trazer que a pobreza é a forma mais aguda. Mas a nossa atuação, ela vai para além disso. Por exemplo, quando a gente fala de violência, a gente está falando de vulnerabilidade. E a violência, ela não está só nas classes mais desprovidas. Então, assim, a gente precisa realmente entender. Obviamente que nosso trabalho ele vai estar aí tendo uma maior demanda nesses espaços, porque como a gente trabalha em viabilizar direitos, né, essas pessoas estão aí com a maior demanda por essa viabilização. Isso é fato. O que não significa dizer que o nosso trabalho ele só vai se dar nesses espaços. Então, por isso que as empresas precisam ter assistentes sociais, porque muitas vezes uma questão aí relacional, né, uma questão de vícios, enfim, está muito mais ligada por uma questão, né, que é social do que efetivamente uma outra questão. Então, até quando a gente fala, por exemplo, de uma doença psíquica, né, depressão, ansiedade, e aí, embora esteja no campo da psicologia, né, das questões psíquicas aí, muitas vezes a causa dela, a raiz dela foi social. Então, por exemplo, quando uma pessoa ela entra num grau aí de ansiedade, porque perdeu aí, sei lá, rendimento, né? Ou porque teve algum conflito, olha só, a questão da ansiedade e da depressão foi o fim, o fato. Mas a causa foi social. Por isso que é importante a presença da assistente social em todos os espaços onde há relações humanas, porque a proposta ela vai acabar sendo muito mais efetiva, porque parte de um profissional que teve todos os seus 4 ou 5 anos de graduação voltado para entender esses processos com vistas a intervir sobre eles. Então, é isso. Gente, eu tô babando, viu? Porque se deixar, eu falo, viu? Não, eu tô babando, porque assim, ó, eu tô hipnotizada com o que tu tá falando, com a propriedade que tu fala, sabe? Tu sabe o que tu diz, tu sabe da onde vem, tu sabe... O que foi? Tu sabe da onde tu tira as suas respostas, né? Tu teve estudo para isso. E eu tô babando aqui, sabe? Ó, a Silvia Júlia Mota Carvalho, ela falou que quer fazer uma live contigo. Silvia, então, como a Abdjana falou, é só pegar ali do lado do ao vivo, clicar no Wix social, já segue ela, já manda o direct que ela te responde, tá? A Valdete Foledo deu boa noite pra gente. A assistente social Daniela entrou.
Vamos ver quem mais aqui. Oi, oi, oi. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Tem um comentário aqui da Vone que eu queria fazer uma pontuação. Ela coloca aqui, ó. E quando não consegue o tão sonhado concurso público, nem Sim. ser inserida no setor privado, surge a frustração por ter feito o serviço social. E aí eu quero fazer uma pontuação porque nós, de fato, somos uma profissão crítica e reflexiva. Né? A gente precisa se criticar, para além de criticar o outro. Essa frustração, ela se dá muito por entender que esses espaços são os espaços possíveis, são os únicos espaços possíveis. Na graduação como um todo, né, há aí também essa inclinação de trabalhar essa questão do serviço público, de trabalhar essa questão da vinculação formal. O que é bacana, mas aí tem essa preocupação de não trazer outras possibilidades. Por exemplo, outras categorias que são autônomos, que são profissionais liberais como nós, como, por exemplo, advogados. Eles já saem da faculdade sabendo que se ele não se inserir no concurso público ou não ter aí um vínculo CLT, ele vai poder abrir o escritório dele. Ou ele pode fazer isso simultaneamente, enquanto está estudando ou enquanto está trabalhando carteira assinada, ele pode também ter o escritório dele. Só que nós, assistentes sociais, não somos instruídas nesse sentido. Né? Nós não temos aí essa instrução. E aí vem a frustração, que é essa que a Vone, eu acredito que a Vone está falando. Porque esses espaços que você acaba de colocar são espaços que estão passando por um momento de reformulação. Sim. E a gente que precisa se entrar também nesse processo, né, de reformular a nossa prática também. Há possibilidades. Eu tenho falado que, assim, hoje você tem a questão dos projetos sociais que estão em alta e são outras categorias profissionais que estão fazendo esses projetos, submetendo eles e tendo seus financiamentos, e não o assistente social, a assistente social. E várias outras atividades e locais, né? Porque, assim, de fato, são muitas possibilidades, não daria aqui para falar na live. Eu trago algumas lá no meu perfil, eu tenho um e-book gratuito também lá no link da bio. Mas, assim, há muitas possibilidades, mas como eu falei, elas não estão muito indo na direção desse convencional. Então, o que está acontecendo? As assistentes sociais estão achando que não há oportunidade, porque essas duas, né, que ele entende como sendo o melhor lugar, não estão. Então, eu acho que a reflexão também que precisa fazer é o que te move? Porque muitas vezes você pode até passar nesse tão sonhado concurso público, que foi o meu caso, e ao chegar lá você não ser movido por isso. E aí, no meu caso, eu já tinha conhecido o trabalho autônomo. Hoje, aí eu falo, a partir de mim, não é algo que é para todo mundo, ou que eu estou dizendo que todas as pessoas precisam fazer isso. Mas, para mim, hoje, o trabalho autônomo faz muito mais sentido. Se eu não conhecesse, eu teria que ficar nesse vínculo aí, porque eu achava que era só esse o possível. Então, assim, eu acho que cabe também muita reflexão por parte de nós, profissionais, até que ponto nós estamos sendo movidas pelos nossos desejos, especificidades e vontades, e até que ponto aquilo que a gente acha que é a melhor coisa do mundo é porque há um consenso social sobre isso. Então, é pensar sobre essas questões. Eu conheço e tenho amigas que são concursadas e são extremamente felizes, que estão também em empresas privadas, ganhando até acima do que geralmente se paga para a categoria profissional, mas elas se encontraram nesse processo. E para quem não se encontra nesse processo, para quem a estabilidade não é a melhor coisa do mundo e sim a liberdade, a possibilidade de aliar a sua carreira com o cuidado com o seu filho, por exemplo, com a liberdade. Essa semana, por exemplo, eu tive uma semana muito intensa de trabalho mesmo, de segunda a quinta, foi bem intensa, eu me senti muito cansada. Na sexta-feira eu decidi que eu ia ficar jogada no sofá, assistindo Netflix, fiz unha, mas é uma coisa que o meu trabalho me permite. Né? Se eu tivesse uma outra vinculação, eu não poderia fazer isso, mas mesmo que eu quisesse. Então, assim, tem coisas que movem as pessoas muito mais do que o que
isso ou aquilo. Então, é bom você lançar a mão desse autoconhecimento, perceber isso e começar a entender que mesmo que você, por exemplo, queira muito o concurso público, você pode desde já atuar como autônomo e fazer essa relação, né? Trabalho autônomo com o serviço público ou com o estatutário. Tem aí algumas regrinhas, né, com relação ao concurso público, porque você precisa ver se há algum impedimento no regimento jurídico. Não havendo, você pode conciliar muito bem. Então, assim, é entender que você pode, desde já, realizar a sua atividade. E ela pode ser, né, concomitante ou principal. É que no caso, como tu disse, vem lá do tempo dos nossos avós, bisavós, que serviço público, que na época deles sim valia a pena, vamos dizer, né? Eu tenho aqui a minha mãe concursada e hoje em dia ela é concursada, tudo bem, mas ela mesma fala que não vale, hoje em dia não vale muita coisa, né? Então, vem aquela coisa dos antepassados, faz um concurso público, que tu vai te estabilizar, tu vai ficar ali naquela carreira, vai morrer, vai te aposentar, vai morrer, e pronto, tá feito na vida. E quando a gente vê que não é aquilo que a gente quer para nós, como foi teu caso, a gente vai correr atrás daquela coisa que a gente sente brilhar os olhos, né? Deixa eu te falar, a Rony perguntou aqui, não, a Rony fez um comentário, confunde muito assistente social com assistência e assistência social e assistência. Isso. Isso mesmo, Bitiana? Sim, há uma confusão. Às vezes a pessoa faz assim, você fez o curso de assistência social, eu ouço muito isso, né? O curso é serviço social, assistente social é o profissional, assistência social é a política e o assistencialismo é algo que qualquer pessoa pode fazer, que é o ato de prestar assistência. E assistencialismo não é algo que o assistente social faz, é qualquer pessoa que queira prestar uma assistência faz assistencialismo. O que o assistente social faz é intervenção profissional, que não é assistencialismo. Uhum. E a assistência social é a política, né? E o assistente social é o profissional e o curso, serviço social. A Tereza Cristina está perguntando, na prática, como que funciona essa modalidade? Qual modalidade, mãe? De ser autônoma? Pois então, o que ela explica tudo isso? Ela está querendo saber se tu pode dar um exemplo, assim, tipo... Posso sim, posso sim. Tu tira uma nota, tipo assim, o hospital tá lá cheio de pandemia, né? Isso. Aí tem muita assistência. Ele pode me contratar. Eu vou dar um geralzão, assim, porque aí fica melhor para quem quer saber, né? Como é que funciona. Por exemplo, eu decido hoje que eu quero ser um assistente social liberal autônomo. O que é que eu preciso fazer? Então, o primeiro passo é você fazer essa regularização na prefeitura. Então, você vai se regularizar como profissional autônomo, certo? E aí ele vai gerar o ISSQN, que é o Imposto sobre o Serviço de Qualquer Natureza. Que é como se fosse uma licença, né, para você realizar o seu trabalho. Pagar o INSS como contribuinte individual, né, porque como autônomo você é contribuinte obrigatório, então precisa pagar individualmente. E toda vez que você prestar serviço a uma pessoa física, você vai emitir um recibo para essa pessoa que você prestou um serviço para ela. Então, se você elaborou um laudo social para alguém, se você prestou um atendimento, um encaminhamento, enfim, o serviço que você fez, você vai emitir um recibo. Se você prestar esse serviço para empresas, né, é a empresa que vai gerar para você a RPA, que é o Recibo de Pagamento Autônomo. Então, você pode prestar serviço. Isso também para os entes federados, né, para os órgãos públicos. Então, você pode participar de processos licitatórios para prestar serviço como pessoa física. E você vai receber no seu CPF, né? E aí, se você tem aí ganhos tributáveis, né, do imposto de renda, você vai preencher o Carnê-Leão. Então, essas são as condições, basicamente, para você ser autônomo. E aí você pode fazer atendimentos, né? Você pode fazer encaminhamentos, você pode fazer palestra, você pode fazer capacitações, você pode fazer
muita coisa. Você pode fazer, elaborar projetos para ONG, prestar consultoria para ONGs que não são regularizadas, e aí fazem aquele projeto, por exemplo, a comunidade se juntou, começou a desenvolver um projeto por conta própria. Então, esse assistente social pode auxiliar essa ONG, né, que aí, na verdade, hoje o termo não é nem mais ONG, é a Organização da Sociedade Civil, a, inclusive, se regularizar, e aí fazer, ter parceiros como advogados para verificar a questão jurídica. Essa regularização pode auxiliar essa ONG, desenvolver o projeto social dessa ONG e submeter esses projetos a editais para captação de recursos. Então, tudo isso, a assistente social pode fazer individualmente. E aí, no que diz respeito à tributação, é isso. Ela vai se regularizar como autônomo na prefeitura. Se prestar serviço à pessoa física, vai emitir recibo. Se prestar serviço para uma pessoa jurídica, a pessoa jurídica é que dá para ela a RPA, que é o recibo de pagamento autônomo. Ô, Abdian, isso é ensinado também na faculdade. Vocês podem ser... Não? Infelizmente, a gente não aprende isso na faculdade. Infelizmente. Na faculdade, se fala até assim, olha, existe a possibilidade de fazer consultoria e assessoria. Então, assim, eu já ouvi falar isso, né? Mas não dizendo exatamente como é que se dá isso. Tanto é que quando eu descobri a possibilidade do trabalho autônomo, eu descobri a possibilidade de prestar serviço ao judiciário, atuar como assistente, como perita judicial. Essa foi a primeira forma que eu descobri que eu poderia prestar serviço ao judiciário, ser nomeada de ofício, elaborar o laudo e ganhar meus honorários por isso. E muitos assistentes sociais também não sabem que pode fazer dessa forma. E aí, com isso, eu disse, meu Deus, mas se eu posso prestar um serviço ao judiciário como autônomo, eu posso fazer outras coisas. E aí, o que foi que eu fiz? Eu peguei a lei que regulamenta a nossa profissão, e fui lá, assim, mas aqui está dizendo que o meu trabalho exercício é livre. Então, eu sou autônoma. E aí, depois eu descobri a tabela de precificação. Mas, olha, se há uma tabela para quem não trabalha de forma que é estatutário, seletista ou tem nenhum vínculo empregatício, eu posso desenvolver meus trabalhos como autônomo. E aí, eu fui fuçando. Tive que acessar advogados, né, para ver essa questão jurídica. Recorri a contadores. Então, assim, no seio do serviço social mesmo, eu não tenho muito material. Você pode colocar lá na internet, trabalho autônomo, você vai ver pouquíssima coisa. E, geralmente, relacionado à consultoria e assessoria. Só que, assim, a gente pode fazer muito mais do que isso, mas, geralmente, ainda se fala disso. E aí, quando você vai para o artigo 4º e 5º, que o 4º fala das nossas competências e o 5º das nossas atribuições privativas, você diz, meu Deus do céu, olha que mundo! E o que é que eu estou fazendo? Esperando o Estado me contratar, entende? E aí, foi aí que eu fui descobrindo. Mas, assim, foi muito cara na porta, foi muito cair e levantar, porque não tem, até hoje, material suficiente que dê esse passo a passo. Então, por exemplo, sobre regularização, tributação, eu tive que buscar isso com a contabilidade. Sobre a questão de, profissional liberal ou não, tive que recorrer ao jurídico. Então, eu tive que fazer um misto, assim, para chegar a esse entendimento de tudo que eu estou colocando aqui. Entendi. Ó, a Voninete colocou assim, ó, minha visão foi ampliada a partir do momento que participei da jornada do serviço social contigo. Foi maravilhoso, gratidão. Ah, ela foi tua aluna, vamos dizer? Eu fiz, foi em janeiro, eu fiz uma jornada, porque justamente eu entendo que ainda muitos profissionais não têm noção, né, dessa possibilidade. E aí eu fiz uma jornada, que foi uma jornada que antecedeu aí o lançamento do método, onde eu trouxe todas essas informações. Então, muitas assistentes sociais passaram a ter essa visão um pouco maior a partir desse encontro, né, dessa jornada. Assim, eu fico muito feliz. E eu digo para vocês que é algo que mexe muito comigo, porque vai naquela dor que eu senti, sabe? Eu fiquei com tanto... fiquei muito revoltada. E assim, eu decidi realmente. E me debrucei nesse assunto, com muito empenho para trazer essa informação para outras colegas. A Tereza colocou assim, é só consultoria para...
no caso ela, a Ix Social, você dá consultoria só para assistente social para a empresa também? É isso que quer saber? Ela já respondeu, tá? O teu horário, só para me lembrar, é 20h50 ou 21h50? 20h50. Ai, meu Deus! Gente, eu não perguntei. Agora eu vou te dizer, eu não perguntei a metade do negócio. Mas tem alguma dúvida aí? Dá para passar uns 5 minutinhos? Ai, meu Deus, é porque uma hora é tão... E assim, gente, lá no meu perfil tem muita coisa, já tem muita coisa, assim, bacana, que eu posso também auxiliar vocês, assim, fala comigo lá, tá? Que a gente responde. Gente, entre no arroba lá da Ix Social Oficial. Lá a Bitsan vai responder tudo para vocês. Lá ela vai fazer... Eu não sei bem direito, vai fazer curso, prestar esclarecimento, vai mostrar para a assistente social que não é só aquilo ali. E entre lá, gente, tem que acabar a live, infelizmente. Deixa eu só responder rapidinho. A Rony, ela falou aqui, ó. Eu fiz esse curso de perito e lá 80% das assistentes sociais estão desempregadas. Eu vou só tirar uma dúvida para vocês. Para ser perito, você não necessariamente precisa fazer o curso, tá? Perito é aquele que tem um notável saber da sua área. O curso, obviamente, né? E assim eu falo porque eu não disponibilizo esse curso, mas tem uma amiga assistente social que faz, eu sempre indico, porque é um curso que eu confio, tá? Mas perito judicial, o curso de perito judicial, ele vai te habilitar para ser nomeada pelo judiciário. Ou, dentro dessa perspectiva de perito, você também pode ser assistente técnico, tá? Porque é uma coisa que poucas pessoas falam. Qual é a diferença, Abdijan, entre assistente técnico e perito judicial? Como perito judicial, você vai ser nomeado de ofício pelo judiciário. E aí, nessa condição, você é perito judicial social. Como assistente técnico, você presta serviço para as partes. E dentro disso, inclusive, você pode fazer parcerias com escritórios de advocacia para elaboração de laudos sociais. Então, assim, na condição de perito, né, e fazer o curso para perito não é para você ser empregada, porque isso é prestação de serviço. Você vai prestar um serviço na condição de autônomo e vai receber honorários por isso. Mas dentro disso, se você não está sendo nomeada pelo judiciário de ofício, você pode também ir fazer essa articulação para elaboração de laudos periciais sociais, para ir auxiliar escritórios de advocacias e as partes também. Então, entendi. É só também fazer essa ampliação, tá? Só agora para matar. A questão financeira, o que compensa? Compensa a parte autônoma como a formal ou informal, no caso a formal, né, que é... Depende. Sei lá, concursada e a informal. Depende muito. Depende de quê? Porque assim, ó, no trabalho formal, geralmente você recebe um salário. Você é aquele salário. 2, 3 mil, 4, 5, enfim, é um salário mensal. Quando você é autônoma, você vai desenvolver o trabalho e não tem um salário fixo. No entanto, dependendo da estratégia que você utiliza, do campo que você utiliza, de você fazer de forma profissional, utilizar de forma correta suas redes sociais e tudo mais, você há a possibilidade de o seu ganho ser maior do que o das vinculações convencionais. Hoje, o meu rendimento é maior do que quando eu era concursada. No entanto, eu investi para que isso acontecesse. Eu investi em consultoria, eu investi em mentoria, eu investi em curso de estratégias, porque não é só ser uma boa assistente social. Para você trabalhar individualmente, você precisa conhecer um pouquinho sobre redes sociais, você precisa lançar a mão de aprender um pouco de marketing digital, você tem que lançar a mão de outros saberes. Então, o que é que eu digo?
O que você vai ganhar aqui nesse lugar vai estar muito na direção do que você está disposta a fazer para poder ser bem-sucedido, né? Então, profissionais que muitas vezes não querem investir em nada. Não, eu quero trabalhar como autônomo, mas eu não quero investir numa consultoria. Eu não quero investir em uma capacitação. E não é qualquer uma. É realmente profissionais sérios, né, que estão ali, ou que você já está vendo o fruto do trabalho, né? Então, você vai fazer um investimento. Mas eu costumo dizer que consultorias e mentorias, elas são encurtadores de caminho. Porque, por exemplo, as meninas que estão comigo hoje no método, elas já recebem uma fórmula onde eu já tirei todas as pedras que estiveram no meu caminho quando eu comecei. Então, encurta um caminho, porque você não vai precisar quebrar, como é que eu digo, ralar o joelho no mesmo lugar que outra pessoa já ralou. Né? Então, assim, é mais ou menos isso que a gente faz. Tem que fazer. Desculpa, voltei aqui para responder a Rony e saí de um papo para outro e não avisei. Deixa eu dizer, a Rony está falando assim: para ser nomeada, precisa de cadastro? Sim. Porque não tem como o juiz nomear se você não estiver lá no banco de dados. Você precisa estar no banco de dados do tribunal, do seu estado, né? E aí o da Justiça Federal também, para você ser nomeada. Agora, para você atuar como assistente técnico, não necessariamente você precisa estar lá no banco de dados, porque é parcerias que você vai fazer e prospecção como autônoma mesmo, tá? Olha, gente, infelizmente, tá? Tem várias, muitas mais. Eu achei que eu não ia ter tanta pergunta, mas tem um monte aqui na minha ponta da língua, mas ela tem que ir. Infelizmente, mulher, tu é maravilhosa. Já começando pelo teu nome, né? Obrigada. Você realmente foi de uma diplomacia, de uma fala inteligente, sabe? Sem termos técnicos, sabendo explicar, sabe? E já dando caminho para um monte de gente já colocar na cabeça e já se colocar no, né? No prumo, assim, para saber que assistente social não é só um concurso, né? Então, assim, eu quero te agradecer, muito obrigada, tá? Quero muito divulgar aqui teus cursos para todas as assistentes sociais que tem aqui na minha cidade, que trabalham com isso, porque eu acho que aqui eu não conheço nenhuma assistente social autônoma, eu não sei se aí na tua cidade já é normal, entendeu? As Velarantes, coloca indicação depois de profissionais que trabalham com esse tipo de consultoria bacana. Lá no Wix Social, provavelmente deve ter, né, Abidjan? Sim, sim. Pode falar comigo ali no direct se vocês tiverem dúvidas, tá, gente? Eu, inclusive, eu fiz um e-book gratuito, tá lá no link da minha bio. Vocês podem baixar, que ele é gratuito. No meu perfil tem bastante conteúdo, gente. Tem conteúdos aí de vocês ficarem semanas lá, aprendendo um pouco mais. Quem quiser falar comigo, me dá um oi no direct, que eu sempre respondo, sempre que Qualquer possível. coisa também me chama, que eu passo o contato dela. Ela é maravilhosa, gente. Ela é maravilhosa, tá? E que é uma... Então, assim, eu quero só te agradecer, muito obrigada, tá? Por tirar esse teu tempinho do domingo para falar conosco, para tirar todas as nossas dúvidas. Desejo muita prosperidade, muita felicidade e que bom que tu encontrou o teu caminho. Ah, que bom. Eu que agradeço. Eu quero agradecer a todos e todas que estão aqui nessa live, que ficaram, que interagiram. Vocês têm uma energia incrível. E dizer que sigam aí que é social, tá? Nós estaremos aí abertos para responder vocês. Sempre que eu posso, né, estar lá. Eu só não respondo se eu estiver em alguma atividade, consultoria, enfim. Mas, vendo lá, vocês não ficam sem respostas. Podem falar comigo, quiser desejar informação de cursos, enfim. Nós estamos aí. Eu costumo dizer que a ICA Social é mais do que uma empresa, né? A gente realmente tem essa preocupação, não só com o empoderamento profissional das assistentes sociais, mas também fazer com que as pessoas entendam qual é o real papel e lugar do serviço social. Porque eu acredito que a partir do momento que essa informação ela for para
maior número de pessoas, nós estaremos nesses espaços que não estamos hoje por desconhecimento. Então, é isso, contem com a gente, né, sempre que vocês desejarem. Um grande beijo, minha linda. Muito obrigada. Obrigada, querida. Um beijo. A Beijo. gente se fala. E, ó, amei te conhecer. Muito obrigada mesmo. Obrigada, meu amor. Obrigada mesmo. Viu? Fica com Deus, minha linda. Obrigada, minha flor. Tchau, tchau. Tchau. Já tirou aí, mãe? Tira aí pra mim no xizinho, Abidjan, por favor. Gente, então, que live, né? Que tema. Como a gente, vamos dizer, no termo chuva, a gente está paga, né? E não saber que existem profissões que são tão, são tão críticas, mas pode ser tão boas, né? A Abidjan, da Rede Social Oficial, sigam ela, que lá vocês vão ter todas as respostas. Ela é super acessível. Lá vocês podem fazer curso, conversar com ela, ver as tabelas, conversar com ela, ver tudo o que ela pode dizer para vocês, o que ela poder passar de informação para vocês, ela vai passar. Sigam ela mesmo, tá? Ó, um beijo, obrigada, tá? Então, nossa live do ano que vem está de volta, tá? Inscreva-se no canal, ative o sininho e nos acompanhe no nosso canal e aqui no nosso Instagram. Tem sempre nossas dancinhas, tem sempre nossos pitacos de BBB, e assim nossas dicas de cabelo, nossas dicas de make, e assim nós vamos vivendo a vida. Tá bom, meus amores? Um beijo por todos que estiveram aqui na live, tá? Obrigada.